Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar sobre a postura política de Deus, certo? Os 4 príncipes que estão de pé, diante de Deus, representando o dom da vida, sinalizando, sempre é bom retomar isso, a palavra, a vida, o corpo e a glória de um corpo comum. A partir da glória de um corpo comum, Deus posicionou os 3 espíritos dele, certo? Esses 3 espíritos, as pessoas sempre, falam que é um só, mas em determinada situação, o verdadeiro Espírito de Deus, ele é sempre Espírito e poder, mais nada. Agora, quando ele está em uma intervenção divina, então sim, então ele vai postar no corpo, ele vai ter uma postura política no corpo, certo? Vamos fazer o gráfico. Eu sempre gosto de separar aqui, certo? E se a gente for contar sobre os milênios, a gente pode colocar a partir do 4º, aqui o 5º, e o 6º, e o 7º. Aqui, se você for olhar no livro de Gênesis, você vai entender que Deus criaria o céu e a terra em 6 dias, Como eu tenho dito, céu e terra, num livro original, digamos assim, como a sua tradução é original, ela vai dizer, o corpo ou o espírito, ou seja, ela vai dizer outras coisas, mas não o céu e a terra. Você já entendeu quando a gente falamos de céu e a terra? Irmãos, entenda uma coisa. Por que eu preciso de saber que Deus criou o céu e a terra? O que eu quero dizer? Aonde está a minha origem? Quem eu sou? Eles não falam isso. Se eles estão falando de céu e a terra, ou seja, de tudo, eles estão falando de um poder unificado. Um poder unificado, ele não representa a origem de um corpo. Irmão, não faz sentido a gente saber olhar para... Vamos supor que a gente com o corpo, olhamos para a natureza, por exemplo, as pessoas falam, eu estou olhando para a natureza, eu estou vendo Deus. Irmão, vocês não estão vendo Deus, vocês estão vendo o poder, o que Ele é capaz de fazer. Para você conhecer Deus, você tem que saber os propósitos dele para a humanidade. Aí você entra com Cristo. O propósito dele para a humanidade, Cristo. Pronto, acabou. Certo? Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Cristo. E o que significa Cristo? Uma oportunidade dos corpos se redimirem a Deus, voltarem a Deus. Só isso. E por esse motivo ele não entra, no requisito de a trindade, igual às vezes fala, porque aqui eles propagaram a falsidade, eles propagaram a falsidade e fez com que as pessoas dormam na escritura sagrada,
Na tradução de hoje, eles vão dizer que Deus descansou no sexto milênio. Pensa, irmãos, Deus de quanto Deus vai descansar vendo essa desgraça toda? Não, Deus não abandona a gente. Ele não é um pastor que abandona as pessoas. Não é isso. O de Satanás quer que vocês entendam isso, né? Que ele, como se ele fosse um mercenário. Não é, irmão. Não seja incrédulo nessas questões. Vocês têm que acordar logo, despertar a sua consciência e entender que todos estão sendo enganados. Quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais rápido a gente, muitas das vezes, alcançar as pessoas, mais livre a gente estamos para relacionar com Deus. Não estou falando, muitas vezes, preocupando com o homem agora, com Deus. Porque se você quer relacionar com as pessoas, primeiro você tem que se relacionar com Deus. Depois que você se relaciona com Deus, você volta aqui em formato consciente. Então você estará pronto para relacionar corpo a corpo, um amor verdadeiro, consideração verdadeira, harmonia verdadeira. Então, essa aqui é a postura política de Deus. Deus veio por aqui, formou a palavra. Veio aqui, formou vida. Certo? E ele veio aqui, formou a palavra, formou a vida. Depois do quarto milênio, depois dos 4 que estavam aqui em pé, ok? Aí ele formou a palavra, formou a vida. E aqui no Cristo aqui já se tornou, a situação já ficou delicada. Porque daqui para cá ele ia formar a divisão de bens. A divisão de bens, ela é formada por corpo e espírito. Corpo e espírito. Agora, em determinada situação, o homem, ele tinha que ser dessa forma aqui, dentro do Cristo ainda. Porque palavra da vida, olha só, o corpo está aqui e ele está jogando o espírito para fora por causa das 70 vezes 7. Ele está nessa postura aqui por causa das 70 vezes 7. Eu já tenho dito no blog anterior que Deus passou por esse aqui, sempre eu gosto de falar que esse aqui é aqui. E chegou até Jesus e venceu Jesus. Entenda isso rápido, para que vocês não se percam. Quanto mais vocês entenderem que Deus veio aqui e venceu Satanás, mais livre vocês vão ficar, ok? Então olha só, espírito, corpo, e aqui é onde que as pessoas falam que seria a trindade de Deus, né? Mas se você quiser entender trindade, tudo bem, mas eu particularmente, eu considero apenas isso aqui. Eu considero isso. Porque se aqui a 70 vezes 7, ela vai vomitar para fora todos os prejuízos que nos causou, aqui Deus, ele formou com a sua vida ato consciente do Cristo, né, do poder, ato consciente do poder e ato consciente do corpo comum. Ato consciente do corpo comum. Olha só, ato consciente do poder de Deus e ato consciente do corpo comum. Você pode colocar aqui na primeira intenção o corpo, certo? Porque o corpo precisa do espírito. E você pode colocar aqui na segunda intenção o espírito. Colocar aqui na segunda intenção o espírito. Descendo aqui embaixo, de novo, podemos classificar aqui, né, o corpo e o espírito na segunda intenção. Quando esse espírito volta para cá, ele fica um só. Essa segunda intenção já não vai aparecer mais, porque essa segunda intenção, ela é maldosa,
Porque ela precisa de relacionar o corpo, né? Porque a graça de Deus está no corpo, na harmonia entre as pessoas. Deus quer as pessoas harmônicas, ela quer eles. Não adianta você falar assim, eu amo a Deus e você negar o seu irmão. Irmão, eu não estou falando que você deve aceitar as pessoas mal educadas, não é nada disso. Que vocês devem. Eu estou dizendo o seguinte, vocês têm que deixar o seu corpo livre para se relacionar com as pessoas que você considera boa, que você considera que não vá te atrapalhar na caminhada da vida, ok? Porque no caso, se você não souber fazer essa percepção, você vai cair em cilada. Você tem que ser perceptivo para saber se ela vai te comprometer ou não. Se você entender que é uma cilada, abandone, né? E não desprezando, não falando mal, não falando palavra de medo, porque da mesma forma que você volta aqui com consciência, você pode provocar um medo aqui. O medo é perigoso, irmão. O medo, ele faz você criar instinto protetor falso. Você não vai querer morrer, então você vai matar. Às vezes a pessoa nem vai te matar, mas você vai matar porque você está com medo. É um exemplo, ok? Então, dessa forma que essa é a postura política verdadeira de Deus. Hora nenhuma ele está abandonando os seus dois espíritos, né, que ele usou para falar com a humanidade. Ele falou assim, ele tivesse aqui agora, ele, tipo assim, né, não estou falando que não está aqui, se fosse naquele tempo lá de Emanuel, né, que Emanuel aqui era Emanuel, bom vocês colocar o nome aqui, para a gente identificar rápido. Emanuel, tá vendo? Aqui é o próprio Deus, tá vendo? Ele está aqui no corpo, ele está aqui com o corpo, porque ele vai formar, ele vai ver Cristo aqui. Esse aqui é Emanuel, esse aqui é o corpo do Adão, certo? Porque Deus também teve uma postura política. A postura política, toda as posturas políticas é formada por Cristo. É a postura política. Você vai ter uma amplicidade para trabalhar a sua consciência sobre o bem e o mal. Então, dessa forma aqui, né, Deus, Emanuel, e aqui ele formou Cristo, e se ele tivesse aqui agora, né, pra gente, tipo assim, se ele tivesse nesse exato momento, naquele tempo lá, por exemplo, vamos voltar no tempo, no milênio sexto, por exemplo, se ele tivesse lá, o que ele ia falar o tempo todo? É a palavra da vida, ele vai resumir tudo lá. Isso, aquilo, vamos esquecer do julgamento, vamos esquecer das coisas, então vou falar uma coisa só para vocês. Palavra da vida, acabou. E o que é a palavra da vida? Ato consciente, vou falar a verdade pro meu irmão e falar a verdade pro outro irmão. Eu falei uma verdade para você, você não aceitou? E não é obrigado a aceitar, porque a realidade às vezes tem muito disso. Se você vai tentar relacionar com a pessoa dizendo a verdade, ela vai ter a escolha de não escolher, não querer. Não, eu não quero relacionar com você. Por exemplo, você vai namorar uma pessoa, ou você vai fazer negócio com uma pessoa que, né, tipo assim, vai pedir um emprego para um patrão. Então ela vai dizer, sim, não, é uma escolha da pessoa. Você está qualificado? Sim, estou qualificado. Então sim, vamos sim. Então, o sim ou não, ele é muito agradável quando você consegue, ato consciente, você consegue relacionar o seu corpo conscientemente. Mesmo porque toda ação depende desse aqui. Você já viu que ação, você pode até muitas das vezes negar essa situação, por exemplo, mas ele te mostra que você é dependente. Os dois são dependentes um do outro, certo? Você vai falar alguma coisa, a voz, você precisa que você vai dar sentido à sua palavra, ele tem que voltar aqui, tudo ele tem que fazer aqui, os dois trabalham em harmonia, em conjunto, certo?
mas ele às vezes está separado só mesmo por causa dessas 70 vezes 7. Porque Deus veio aqui e venceu, e nós vamos vencer também. Tenha certeza disso, ok? Essa é a postura política de Deus, né? E ele vinha trazendo Adão na imagem do corpo até o milênio sexto. Depois do milênio sexto, ele distribuiu responsabilidade social para as pessoas, para elas se responsabilizar sobre essa sua ação. Se você for olhar bem, parar aqui, dar crédito ao homem, que o homem faz as coisas, você vê que Deus está em tudo. Viu aqui? Deus está em tudo. Para que nós estamos dando crédito ao homem? Por que nós estamos com medo de homem? Nós temos que ter medo de quê? De Deus. Além dele ter poder, ele tem conhecimento. Mas ele não pode ficar tranquilo, ele não vai usar o seu poder contra as pessoas que são, digamos, que façam o bem. E isso aí é uma coisa lógica, ok? Se você, a todas as coisas na vida é ato consequente, irmão. É nós que produzimos os nossos mal. É nós que produzimos. Isso que o Cristo quer dizer para nós, que Deus deixou para nós o Cristo, é dessa forma. Ele já vomitou esses dois sentidos da vida, ato consciente do poder e ato consciente do corpo, já vomitou isso para fora para que nós entenda que isso é uma responsabilidade social e que nós vai ficar dependendo de nós mesmos, só de nós, para fazer o bem ao tempo todo. Se vocês escolheram o mal, eu sinto muito pelas maus escolhas que a gente fazemos na vida ao tempo todo, por falta de conhecimento. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.